Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou que eu faça, sem amor estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é snob, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estrebeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade e o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo o que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como ele nos conhece. Mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos três coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses três é o amor. Paz do Senhor, irmãs, tudo bem? Deus abençoe a cada irmã. Nós vamos para a nossa 11ª lição da nossa EBD, com o título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. E eu resolvi ler esse texto de 1 Coríntios nessa linguagem nova de hoje, para que nós possamos compreender o significado dessa lição que hoje nós estaremos estudando sobre humildade, mansidão e longanimidade. Nós sabemos que a mansidão e a longanimidade são fruto do Espírito, aonde o primeiro é o amor. Então, através desse texto de 1 Coríntios 13, nós sabemos que a base de tudo é o amor, né? Se nós não tivermos amor no nosso coração, nós não podemos nada, né? Nós não conseguimos amar o nosso próximo, nós não conseguimos suportar, como é o texto da leitura bíblica em classe, né? Nós não conseguimos suportar ou perdoar uns aos outros. Então, que nós possamos meditar, irmãs, nessa lição, nesse estudo e aplicar para nosso dia a dia, para nossa vida espiritual, para que nós possamos melhorar cada dia mais. Amém? Vamos fazer uma oração para que nós possamos iniciar a nossa escola dominical deste dia. Deus maravilhoso e santo, meu Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, mais esta aula, Senhor, a qual, meu Deus, pela Tua infinita misericórdia, nós vemos o Seu agir, o Seu amor para com as nossas vidas, meditando, meu Pai, em cada tópico dessa lição. Meu Deus, estende as Tuas mãos, nos ensina a Tua palavra, a Tua verdade, para que possamos ser melhores como pessoas, como cristãos, como seres humanos e como irmãos em Cristo. Nos ajuda, meu Deus, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãs. Nossa introdução, vamos correr um pouquinho, né? Porque o tempo não nos espera. Nossa introdução, ela diz: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Nós vemos que tudo é com base na palavra de Deus, né? Que é o nosso manual
de fé, nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos procurar meditar nela todos os dias, em todo o tempo, né? Então vamos lá, irmãs. Tópico 1. Para haver unidade é preciso humildade. O que é humildade? O que é ser humilde? Será que você já parou para pensar, né? O que é ser humilde? A Bíblia vai nos mostrar que a pessoa mais humilde de todos os tempos foi Jesus. Jesus, ele nos dá uma lição de humildade, né? Nós vamos ver no decorrer da lição, ele mostrando para nós, através do livro de João, a qual ele lava os pés dos discípulos, né? Mostrando a humildade que antigamente quem lavava os pés de um visitante eram os escravos, né? Então Jesus, ele se colocou no lugar de um escravo lavando os pés dos discípulos para mostrar a humildade dele. Que nós venhamos aprender com Cristo a ser humilde, né? Humilde de coração. Ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então nós precisamos aprender dele, ler a história de Jesus e poder nos encaixar nessa história, né? Sabendo que, irmãos, para herdar o reino dos céus, precisamos ser humildes, precisamos ser mansos, ser humildes e ter longanimidade, né? Ser longânimos, né? Ser pacientes. Então nós precisamos ser isso, e a Bíblia mesmo nos ensina, né? Suportar uns aos outros em amor. Então nós vemos a importância do amor verdadeiro, do amor sincero, e para nós prosseguirmos na fé, nós precisamos viver essa verdade. Nós sabemos que não é fácil, e aqui no decorrer da lição nós vamos aprender que nós só conseguimos essas três benevolências, ou essas três características de um servo de Deus, de um cristão, somente quando nós nos colocamos ali a serviço do Senhor, deixando que o Espírito Santo, ele trabalhe no nosso íntimo, trabalhe na nossa vida, para que ele possa agir dentro de nós e mudar a nossa natureza, né? Porque de nós mesmos nós não conseguimos. É tão interessante que eu estava lendo o texto da lição num site Crescendo, não lembro, irmãs, mas depois eu passo para as irmãs. É um site muito interessante, que ele estava falando assim que um João Crisóstomo, ele falou que uma pessoa, ela pode ser humilde, ter humildade dentro dela, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma pessoa iracunda, ou seja, guardar ira dentro de si. Então ela pode ser humilde, mostrar manso, mas ao mesmo tempo quando alguém pisa no seu calo, pisa no seu pé, essa pessoa, ela muda, né? Fica bravo, esbraveja, fala ou reclama ou xinga, sem pensar, sem ter o domínio próprio. E depois, quando ela cai em si, então toda aquela humildade, toda aquela mansidão que ela possuía caiu por terra. Ou seja, isso é algo que não coincide com a pessoa que ela é nascida de novo. Então nós precisamos aprender que nós precisamos verdadeiramente deixar que o Espírito Santo, ele trabalhe no nosso íntimo, trabalhe na nossa vida, trabalhe na nossa mente, trabalhe no nosso coração, para que nós possamos ser transformados verdadeiramente. Porque, irmãs, uma coisa é certa, só Jesus realmente é quem conhece a nossa vida, o nosso íntimo. Nós podemos mostrar ao mundo uma coisa, e Jesus, ele vê que não é nada daquilo que nós aparentamos ser. E no momento, em qualquer momento, isso pode se desmoronar, né? É como aquela passagem lá no Mateus 7, que fala sobre aquele que construiu a casa na rocha e aquele que construiu a casa na areia. Então aquele que constrói a casa na areia, a seu princípio, a construção dessa casa na areia parece algo belo, algo bonito, mas isso só de fachada. Mas depois, se vem o vento, vem a tempestade, infelizmente aquela casa ela vem a ruir. E assim também é uma pessoa que ela não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida e vive de aparência. Nós não podemos ser assim. Então, conforme essa lição, irmãs, vamos aprender
a sermos verdadeiramente pessoas humildes, transformadas, libertas, santificadas pela palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá, tópico primeiro. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Subtópico primeiro, o modo digno de viver do cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a Igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. 2. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não deu uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. 3. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, nós vemos aqui nessa primeiro tópico, né, falando sobre a humildade, que nós não devemos viver somente de aparência, né, ou fingir uma humildade que nós não possuímos, e aprendendo que somente o Espírito Santo pode nos mudar e nos colocando essa virtude, né? Então essa virtude somente o Espírito Santo que pode trazer para as nossas vidas. Sabemos que não é fácil, né? Nós vemos aqui que fala aqui para o povo antigo, mas nós vemos que muitas pessoas hoje também têm esse pensamento, né? Que humildade ela significa a pessoa ela ser fraca, a pessoa ela não ter amor próprio, né? Então isso acontece nos dias de hoje também. Então muitas vezes nós vemos pessoas arrogantes, né? Pessoas que não dão o braço a torcer porque ela acha que isso se tornaria mostrar que ela é uma pessoa fraca. E Jesus ele veio para poder fazer a diferença e mostrar para nós que se nós queremos ser parecidos com ele, nós devemos mostrar essa humildade, viver, né, de forma humilde, sincera, né? Isso para com Deus, né, como a lição fala, e para entre nós, né? Então, mostrando uns aos outros, então, sendo humildes, né, uns para com os outros. Então, nós precisamos realmente praticar isso, né, irmãos? E isso nós não conseguimos de nós próprios, mas só o Espírito Santo pode nos ajudar. Então, nós devemos pedir em nossas orações para que Ele possa nos fazer pessoas humildes, de coração sincero e verdadeiro. Amém? Tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Nós vemos que essa virtude da mansidão é muito necessária nos nossos dias de hoje, né? Então, é uma pessoa pacificadora, né? Uma pessoa que vai trazer paz para o meio da igreja, para o meio do povo de Deus, né? Então, em vez de ser aquela pessoa que ela provoca a guerra, provoca a intriga, né? Faz fofocas, não. Ela vai apaziguar a situação. Então, nós precisamos pedir para o Espírito Santo também para poder trazer para as nossas vidas a mansidão, né? Que é um fruto do Espírito. Então, nós precisamos que é só Deus mesmo para fazer isso nas nossas vidas, né?
Então vamos lá, subtópico primeiro, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade, o termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É tão interessante, né, que às vezes a gente está estudando a lição e nós começamos a lembrar de pessoas que traz para nós, né, aquele reflexo de mansidão, né? Então, nós vemos que no nosso meio existe pessoas mansas, né, pessoas humildes, né, pessoas longânimas, e serve de inspiração e exemplo para nós. Então, se você também conhece uma pessoa assim, então olhe essa pessoa, imite, né, seja igual, procure, peça ao Senhor para te capacitar para que você também seja. Porque nós precisamos todos os dias ser melhores, né? E isso somente o Espírito Santo que pode nos ajudar. Irmãs, é fácil? Não é fácil. Não é fácil porque é uma briga interna, né, do nosso eu com nós mesmos, né? Então nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude, nos capacite, tá? Então vale a pena ser manso, né? Como a palavra do Senhor nos ensina, vale a pena, e isso serve, né, para que nós possamos ser conciliadores no nosso meio, né? E faz muita falta hoje pessoas assim. Tópico 2, eu não vou ler, mas tem como título assim: grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Então, se nós lemos, lá vai falar que no Números 12, 3, Moisés mostra ali um grande exemplo de Moisés, que Moisés ali ele ficou calado mediante as afrontas que recebeu, né? E Jesus também, né? Quando todos ali, quando foi para ele ser crucificado, você via Jesus ali sendo apedrejado, né? Dito palavras ali de calúnias contra ele, e mesmo assim ele não proferiu palavra alguma, porque ele sabia que o Senhor, o nosso Deus, era o justificador dele. Então nós precisamos confiar também nessa palavra, que o Senhor é aquele que nos justifica, mediante as acusações, mediante as calúnias, né? Tudo aquilo que as pessoas venham falar, ofensas contra as nossas vidas. Então nós precisamos também tomar como exemplo. 3. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, não dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Mas quantas vezes nós ouvimos falar dessa palavra domínio próprio, temperança? Se não ouviu, vá lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, lê a partir do verso 16, mas no verso 22 ele fala sobre o fruto do Espírito, e se eu não me engano no 23 ele fala sobre os frutos da carne. Então, o que nós devemos praticar e aquilo que nós não devemos praticar. Então, serve como bússola, como ensinamento, né? Como nós devemos proceder como cristão, como servos do Senhor. Então, pegue esse livro de Gálatas e leia. Você vai ver que é muito interessante e é uma boa escola para que nós possamos sermos edificados. Amém? Vamos lá. 4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Então, irmãs, vamos pegar um exemplo de alguém que vai chegar até você e vai falar mal de determinada pessoa. Nós temos duas opções: ou nós pararmos e darmos o nosso ouvido para ouvir aquelas palavras, ou nós pegarmos
e sermos uma pessoa apaziguadora, conciliadora, de paz, e falar para essa pessoa que nós não vamos compartilhar dessa situação, dessa fofoca, dessa facção, e falar assim: ó, irmãs, eu não quero saber não, vamos orar pela pessoa, vamos orar por essa situação. Nós podemos fazer. E não, porque, irmãs, eu vou falar, o ser humano, ele é, por natureza, curioso. E o que vai acontecer automaticamente a nossa carne ela vai querer saber, porque é fofoca, vai querer saber, é curiosidade. Só que nós devemos lutar contra isso. Por quê? Porque não interessa, porque não vai edificar as nossas vidas, né? Infelizmente vai nos deixar mais para baixo, né? Vai nos afundar mais ainda. Então nós devemos se afastar dessas coisas. Então, ou nós também podemos ali orar ou dar lugar à carne. Então nós precisamos então pedir que o Espírito Santo nos ajude para que nós venhamos tomar a melhor decisão, tá bom? Então vamos aprender a ser manso, humilde, né, de coração verdadeiro, sinceros, né? Porque no final a Bíblia vai dizer que Deus ele conhece o nosso coração, né? Então eu posso enganar você, eu posso enganar alguém da minha família, mas a Deus eu não posso enganar, né? Então eu não posso fingir uma coisa que eu não sou, porque o Senhor ele me conhece. Então nós precisamos ser totalmente sinceros. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas limitações e graças a Deus que ele é misericordioso para conosco, né? Então o Senhor ele nos ajuda. E é tão interessante que o Senhor ele é benigno. Ele nos perdoa, né, irmãs? Olha que bênção, né? E nós precisamos também tomar para nós essas virtudes, né? Do perdão, né? É muito forte. Nós vemos que hoje é difícil uma pessoa perdoar outra pessoa. Nós podemos conversar às vezes com a pessoa de alguma situação que alguém fez para essa pessoa e a pessoa fala assim: olha, eu perdoo tudo, mas eu não perdoo isso. Espera aí. Não é assim que Jesus ele nos ensina, né, irmã? Se nós olharmos para nós, né, o perdão que ele concedeu para nós, para que hoje nós pudéssemos estar na presença dele, a misericórdia que ele nos deu, né, nos abraçou, quando nós não merecíamos, nós não éramos dignos, né, nós éramos indignos, nós éramos culpados, né, e nós éramos réus de juízo, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ele pegou e nos alcançou. Então nós precisamos também, irmãos, ser benignos para com o nosso próximo e perdoar. Não é fácil, nós precisamos pedir para Deus, para que Deus nos ajude, né? Mas, irmãs, abrir o coração para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas, porque existem pessoas que vai falar assim que eu sou assim, eu não vou mudar, mas pessoa me feriu, pessoa falou de mim, pessoa me machucou, pessoa me traiu. Espera aí, Jesus ele também foi traído, irmãos. Vamos olhar a história de Jesus, quantas situações Jesus ele passou e Jesus ele perdoou. Então nós precisamos também aprender dele, né? Aprender com ele. Então vamos lá. Tópico 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Nós vemos que é até difícil essa palavra, né? Longanimidade. Longanimidade. Misericórdia, difícil, né? A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Eu já falei em uma outra lição. Você quer mostrar o quanto você é salvo, é crente, é cristão? Você tem que mostrar o quanto você ama. Você ama pouco. Então,
Nós precisamos mudar essa situação, né? Agora, se você ama muito aquela pessoa paciente, que perdoa, que tolera as pessoas, então automaticamente isso vai te ajudando a praticar mais o amor, né? Quanto mais você vai liberando perdão, quanto mais você vai suportando as pessoas, né? Com as suas dificuldades, com os seus erros, com os seus pecados, com as suas diferenças, o que acontece? Mais nós vamos aprendendo a amar, a ser pacientes uns com os outros, né? Então, é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que nós precisamos aprender. Irmãos, eu volto a falar, não é fácil, mas o Espírito Santo, se nós dermos lugar, ele nos ajuda. Então vamos lá. 2. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Tá vendo? Então, às vezes, muitas vezes você vai se deparar com situações onde você vai estar em meio de conflitos, de pessoas que infelizmente não vão, né, não, como que eu vou falar? Vão te provocar, né, em alguma situação, às vezes vão estar achando que é melhor do que o outro, né? Algumas situações em nosso meio cristão. E a Bíblia nos ensina que nós devemos suportar uns aos outros, suportar essas diferenças ou as indiferenças, né? Suportando isso em amor. Ou seja, não pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem. Então, sendo totalmente diferente daquilo que fazem para você de mal, mas você mostrando o amor a essa pessoa. Por quê, irmão? Sabe o que acontece? Você mostrando o amor, você sendo diferente, você sendo pacífico, você sendo longânimo, o que você perdoando, né? Você sendo manso, você sendo humilde. Isso em outras palavras, podemos dizer que isso quebra as pernas dessa outra pessoa. Então a pessoa ela fica sem, como que eu vou falar, sem atitudes, né? E isso vai transformando a pessoa, porque a pessoa ela vai ver que você é uma pessoa diferente. E ali, como fala ali em 1 Coríntios, ela não suspeita mal, é uma pessoa totalmente diferente. Então é isso que nós devemos praticar e viver. 3 é o perdão como a premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Onde não deveria haver, né, irmãos? Na igreja é lugar onde nós precisamos estar ajudando ao outro, estar unido ao outro, né? A Bíblia diz que se um cai, o outro ajuda a levantar. Então, é para isso que nós devemos estar unidos, estar juntos, né? Preocupando-se uns com os outros, mas sem hipocrisia, sem falsidade, né? Porque não adianta fazer as coisas para que os outros vejam, para que os outros nos admirem por tais situações, como infelizmente hoje existe muito no nosso meio cristão, as pessoas com uma hipocrisia tão grande, um fingimento tão grande, e isso não deveria ser assim. Nós deveríamos realmente nos preocupar uns com os outros, não de fachada, né, por fingimento, às vezes por causa de política, né, nós vemos que as pessoas quando são candidatos a político, eles ficam tão bonzinhos, né, tão solícitos, e infelizmente não é isso, né? Então, nós que somos cristãos, somos servos do Senhor, nós precisamos ser diferentes, mostrar realmente que nós somos pessoas cristãos, né? Com amor no coração, pessoas dispostas a ajudar, pessoas dispostas a compartilhar o bem, a compartilhar, ajudar o necessitado. Então, nós precisamos realmente mostrar essa diferença, tá? Então, é através
nossas atitudes, que nós vamos demonstrando para o nosso próximo, que nós verdadeiramente somos semelhança de Cristo, né? Então é dessa forma, porque Cristo, se nós olharmos como ele vivia, como ele andou, ele sempre procurou ajudar as pessoas de todas as maneiras, né? Então nós precisamos também fazer da mesma forma. Então vamos lá, conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus é glorificado. Amém, irmãs? Então, bom domingo para você, boa aula, né? E que nós possamos ter aprendido um pouco mais e que essa lição ela venha edificar a tua e a minha vida, porque nós precisamos, porque em breve o nosso Jesus, ele virá buscar a igreja dele, e é uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja santificada, né? Então separada das coisas erradas, do pecado, do mundo, né? Do egoísmo, da maldade. Então nós precisamos ser essas pessoas diferentes, amém? Deus te abençoe e te guarde, amém? Fique com Deus.